Bom, esse exercício aqui é mais um desses exercícios de meio que literais. Uma bolinha é abandonada nesse ponto horizontal e ele está perguntando para a gente qual vai ser a intensidade da força-tração em função do peso dessa bolinha no ponto mais baixo da trajetória. Lembre-se, se isso aqui é uma trajetória circular, sempre há uma resultante centrípeta apontando para o centro. Se ela está apontando para o centro, então eu posso dizer que ela é o quê? É a tração menos o peso. Talvez a gente use isso aqui no futuro do exercício, talvez não. Mas é bom sempre ter anotado, ok? Tração menos o peso. Entenderam por quê, né? Porque ela está apontando para o centro. Para eu calcular isso, eu também tenho algumas outras informações. Por exemplo, o fato de que na velocidade inicial dela é justamente o quê? Zero. Porque ele disse que foi abandonado. Vamos tentar resolver isso por meio de energia mecânica, ok? Sendo esse um sistema conservativo, assumindo-se que o atrito é desprezível e o fio tem uma massa desprezível também, eu tenho que a energia mecânica nesse ponto que eu vou chamar de A é igual à energia mecânica no ponto que eu vou chamar de B. Que tipo de energia ele tem no ponto A? Ele tem alguma altura, então é potencial. E ele não tem cinética porque ele está em repouso. Qual que é a altura desse cara? Bom, se isso aqui é 90 graus e isso aqui é um círculo, a altura dele é justamente o raio, que no exercício ele está chamando do quê? De L. É a mesma coisa, só que eu vou substituir R por L. Então vamos lá, energia potencial de A vai ser... Esse carinha no ponto B não tem altura, quer dizer, em relação ao que a gente está vendo. Então ele só tem energia cinética. Vamos lá. E vai ser energia cinética de B. mg L vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2. Bom, eu poderia muito bem cortar esse m com esse m, mas olha só o que eu percebi. Isso aqui, mg, é justamente o quê? O peso. E se eu passar esse L para cá dividindo, eu vou ter mv sobre L. Isso vai ser a resultante centrípeta. Não é mv sobre o raio? O raio é L. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui, vira o peso, vezes o jogar o 2 para cá e o L para cá. Ele está multiplicando e sai dividindo. Fica o quê? mv ao quadrado sobre 2, certo? Então, peso vezes 2 vai ser igual a resultante centrípeta. Peso vezes 2 vai ser igual, então, o quê? A tração menos o peso. Não vimos que íamos usar isso? A tração, portanto, que é o que eu quero saber, isso aqui passa somando, então fica 2T mais P igual a T. 3P é igual a T. Esse é o resultado do nosso exercício. A tração é igual a 3 vezes o peso nesse caso. Esse próximo exercício também é bastante interessante. Ele é mais ou menos assim. Um carrinho percorre uma pista sem atrito e eu quero saber a mínima velocidade que eu tenho que ter no ponto A para conseguir fazer o carrinho atravessando o ponto D, até o ponto D. Olha só, vamos pensar em energia nesses momentos. Aqui ele tem uma certa energia cinética e potencial. Quando ele cai, a energia potencial dele vai se tornando cada vez mais cinética, a velocidade vai crescendo. Até que aqui, olha só, a energia cinética vai se transformando em potencial aos poucos, até que a potencial atingir seu máximo no ponto C, a altura máxima, e daí cai para o ponto D. Agora, quanto maior for a velocidade em A, maior a velocidade dele em D. Qual que é a velocidade mínima que o cara tem que ter? Para isso, tem que pensar nesse cara aqui, no ponto C. Olha só, vocês concordam que se a velocidade não for suficiente, ele não vai conseguir transformar a energia potencial suficiente em cinética, o suficientemente em potencial, para chegar aqui, ele pode, sei lá, chegar aqui, quase, daí cai. Quando que vai ser o mínimo, para ele conseguir chegar no mínimo no ponto C? Quando a velocidade no ponto C for zero. Quando a velocidade no ponto C for zero, o que vai acontecer é que toda a energia cinética do corpo vai ter se transformado em potencial. Se ela for um pouquinho maior do que zero, ele vai conseguir passar para cá. Então, eu vou ter que analisar esse esquema aqui em função dessa velocidade. Como é um sistema conservativo, o que eu posso escrever? Que energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica
do ponto C. Daí tudo bem. Em A ele tem tanto energia cinética quanto potencial. A energia potencial vai ser o quê? M, G que é 10 vezes 3 que é a altura. A cinética vai ser M, V que eu quero descobrir ao quadrado, sobre 2. Em C, se a velocidade for zero, ele só vai ter energia potencial. Então, M vezes 10 vezes 8 metros, que é a altura do ponto C. Ok. Posso simplificar essa equação tirando o M de todos os fatores. Então, olha só, 30 será igual a V ao quadrado sobre 2, igual a 80, na verdade, né? Então, V ao quadrado sobre 2 é igual a 50. V ao quadrado, jogando 2 para cá, será 100 metros, 100, que na verdade não metros. A velocidade mínima do ponto A vai ser 10 metros por segundo. Vamos analisar o que isso quer dizer. Na verdade, o que vai acontecer? Se a velocidade do ponto A for 10 metros por segundo, ele vai conseguir cair para o ponto B, e quando ele subir, ele vai trocando, substituindo energia cinética por potencial, até que em C ele fique em zero. Então, na verdade, ele precisa que seja um pouquinho maior do que 10 metros por segundo, para que em C ele consiga ter uma velocidade no mínimo um pouquinhozinho, um milésimo, um centésimo maior do que zero, para ele conseguir pular para o ponto C, para o ponto D. Na verdade, a altura do ponto D nem importa nesse caso. Bom, o exercício seguinte, ele envolve um pouco mais do que o nosso conhecimento básico de mecânica de sistema conservativo. Ele vai precisar de um pouco mais de cabeça. Olha só. Um jovem está escorregando de um tobogã aquático, partindo do repouso do alto do tobogã. Ele vai, obviamente, ganhando velocidade, até que no fim do tobogã ele ganha velocidade de 6 metros por segundo. A pergunta é, quantas vezes eu teria que aumentar o comprimento do tobogã, mantendo a inclinação, para que a velocidade final fosse 12 metros por segundo? Tem dois jeitos de resolver esse exercício. O primeiro é o jeito mais mão na massa mesmo, e o outro é um jeito um pouco mais técnico, mas é um pouco mais assim lógico, só que é um pouco mais difícil de se chegar. Vamos primeiro para o jeito mais mão na massa. Eu não sei colocar esse comprimento em função das informações de velocidade que eu tenho aqui, que afinal de contas são as únicas coisas que eu tenho. Mas eu sei de uma coisa, se esse comprimento está aumentando, então a altura do tobogã também está aumentando. E eu consigo relacionar essas velocidades à energia cinética e a altura à energia potencial. Eu posso talvez de algum jeito relacionar essa altura com o comprimento. Então eu vou começar por aí, ok? Como o sistema é conservativo, porque ele está pedindo para eu desprezar os atritos, eu posso dizer o quê? Na situação 1 primeiro. Situação 1. A energia mecânica do ponto A vai ser igual à energia mecânica do ponto B. No ponto A, como ele partiu do repouso, a única tipo de energia que ele tem é energia potencial. Então eu vou colocar que a energia potencial de A é igual à energia cinética de B, porque em B a altura já é zero em relação ao meu referente. Já vou pular uns passos, ok? Então, a energia mecânica de A vai ser mgh. E a de B, mv ao quadrado sobre 2. G é 10. A massa eu posso cortar dos dois lados, ok? Então vai ficar 10h é igual a velocidade ao quadrado, 36 sobre 2. 10h vai ser igual a 18. H vai ser 1,8 metros. Essa vai ser a altura do tobogã para que a velocidade dele final seja de 6 metros por segundo. Situação 2. A mesma coisa, energia mecânica de A é igual à energia mecânica de B. Da mesma forma, em A ele só tem energia potencial, em B ele só tem energia cinética. Vamos lá. M vezes 10, que é G, vezes a altura, é igual a M, vezes qual é a velocidade ao quadrado? É 12 ao quadrado, sobre 2. Tiro o M dos dois lados, divido os dois lados por M. 10H é igual
a 144 por 2, 10H vai ser igual a 72, o H, na situação 2, vai ser 7,2 metros. Agora, olha só, 1,8 na situação 1, 7,2 na situação 2. Vocês percebem que se eu dividir 7,2 por 1,8, eu vou conseguir 4. Né? Então, 7,2 é 4 vezes exatamente 1,8. Se a altura aumentou 4 vezes, então a distância do tobogã aumentou 4 vezes também. Uma prova técnica disso é que, se você for pensar na matemática, esses dois triângulos são semelhantes. Porque, olhem só, eles têm esses dois ângulos iguais porque são ângulos retos, e tem esse ângulo igual aqui também, porque ele pediu para manter a inclinação. Então, os dois triângulos são semelhantes. Portanto, o L da situação 1 vezes 4 vai ser o L da situação 2. Eu vou ter que aumentar 4 vezes o lado para conseguir uma velocidade de 12 metros por segundo. Bom, vamos para o segundo jeito de explicar esse problema. Nós já vimos no momento passado de que, se eu quadruplicar a altura, eu vou quadruplicar o lado também. Né? Se eu multiplicar esse aqui por algum fator, esse aqui também vai ser multiplicado pelo mesmo fator. Aqui, olha só o que eu fiz. Eu peguei aquela mesma equação, energia mecânica de A igual a energia mecânica de B, e como no A só tem energia potencial, isso vai ser igual à energia cinética do ponto B. Olhem só, a massa, nesse momento, ela é constante para os dois lados. A gravidade, obviamente, também é constante a todo momento. Então, as únicas duas coisas que vão variar aqui, 2 obviamente é constante, são a altura e a velocidade, que está ao quadrado. Pensem nisso, que está ao quadrado. Ok. Percebam que na situação 1, a velocidade é de 6, na 2 é de 12. Então, essa aqui é o dobro da velocidade 1. Se eu pegar essa mesma equação e transformar a velocidade da situação 1 em 2v, que é a velocidade da situação 2, vamos ver o que acontece com a altura. Olha só. mgh vai ser igual a 2v ao quadrado sobre 2. mgh vai ser igual a m vezes 4v ao quadrado sobre 2. Prestem atenção, que olha só, isso aqui tudo é precisamente esse lado da equação. Percebam, olha só, eu só multipliquei por 4. Era 2, multipliquei a velocidade por 2, e a energia cinética inteira foi multiplicada por 4. Ok? Se esse lado foi multiplicado por 4, obviamente esse lado vai ter que ser multiplicado por 4 também. E se a massa e a gravidade são constantes, a única dessas coisas aqui que vai poder ser multiplicada por 4 vai ser a altura. Então, com isso, eu concluo que para a velocidade duplicar, a altura vai ter que quadruplicar. E daí eu penso que, se a altura quadruplica, o lado quadruplica também. É um outro jeito de chegar no mesmo resultado. Clica na parte 3 aqui embaixo.